pessoal, boa tarde. Dando início a parte da tarde aqui do quarto dia de Semana de Segurança. A gente tem uma palestra o terceiro dia, é quarta-feira, mas é o terceiro dia. A gente vai ter uma palestra com o Andrei Carniel, da Católica. O Andrei vai apresentar como compreender a diferença entre safety e security, como eles podem ser combinados para gerar riscos no cotidiano. Falando um pouco sobre o Andrei, ele é doutor em engenharia elétrica e de computação, com ênfase em informática e mestre em computação aplicada. Especialista em programação Java, possui tecnólogo em análise e desenvolvimento de software pela Universidade Federal do Paraná, onde atua também como professor. Atualmente, ele trabalha como professor na Universidade Católica de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, e como membro da equipe de robótica. Andrei, fica à vontade aí para fazer o show. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, agradeço o convite, tá? E eu pensei nesse tema hoje para a gente conversar um pouco sobre safety e security. Porque o que acontece? Até o momento, a gente está muito focado na parte de security, tá? E a gente esquece um pouco da área de safety. E essa área hoje, eu diria que é uma das áreas muito importantes, é uma área que a gente está, digamos assim, em ênfase e emergente no nosso cenário de trabalho, tá? Bom, aqui está a agenda do que eu pretendo falar com vocês, tá? Uma breve apresentação minha, tá? Vale ressaltar aqui que essa parte, no meu trabalho no ITA, ele continua sendo utilizado ainda pelas pessoas, principalmente pelo DCEA, hoje, para a gente fazer análise safety do uso de drones na comunidade, tá? Então, assim, a gente já tem algo feito um documento feito pelo Exército, porém o documento está sendo atualizado ainda. Então, o meu trabalho, eles estão usando para a gente continuar essa análise. Agora, vamos falar primeiramente de safety e security. Primeiramente, eu mantive os termos em língua inglesa porque a gente não pode fazer uma tradução desses termos para o português. A gente tem um pequeno probleminha na tradução. Ambos são traduzidos como segurança. Então, que segurança que a gente está tratando? A gente pode pensar, não, a gente está falando de segurança de computação, ataque, prevenção, correto? Aí tem pequenos detalhes. Primeiramente, são propriedades distintas, tá? Normalmente, o que o pessoal costuma falar é que a gente trabalha safety na parte interna, no operacional, e security na parte externa da nossa empresa, e também interna, correto? Então, safety operacional, como que a gente garante que o que a gente tem aqui dentro vai estar funcionando corretamente? E security, como que a gente se protege de ataques? Tá? Então, vamos agora falar um pouco mais sobre essas propriedades. E por que a gente não pode misturar elas? Parem para pensar, quando vocês estão pegando um avião, ou pegando um trem, ou qualquer outra coisa, vocês gostariam que esse avião decolasse, voasse normalmente e pousasse tranquilamente, correto? Como que vocês garantem que esse avião vai fazer isso? Que os motores todos vão estar funcionando, que o trem de pouso vai estar funcionando, que todas as conexões estarão funcionando. Isso é parte da análise safety. Então, como que o sistema em si, ele vai interagir para garantir que tudo vai estar funcionando corretamente e não vai causar nenhum acidente, tá? Ou nenhuma perda. A gente considera perda aqui financeira, perda de patrimônio, ou até mesmo perda de vidas humanas aqui, tá? Bom, então, safety envolve a gente fazer toda essa análise, não só de componentes, mas também fazer análise de como as pessoas interagem com esses componentes para a gente garantir que não vai ter nenhum problema aqui dentro e que tudo vai estar funcionando corretamente. Envolve também a gente analisar as perdas, e é claro, e essas perdas obrigatoriamente vão envolver vidas humanas aqui nesse processo, tá? Claro, algumas delas pode ser que a gente tenha perca de patrimônio. Por exemplo, se um drone cair no meio de uma floresta e acabar com aquela reserva de floresta ali. Agora, quando a gente quer falar a gente está falando de safety, a gente está falando de operacional, certo? Como que estão trabalhando aqui o nosso sistema para funcionar corretamente. Se a gente falar de security, a gente está falando como que esse sistema vai estar blindado ou como que ele vai estar seguro para uma outra pessoa atacar você.
Por exemplo, lançar um ataque de DOS ou DDoS, ok? Tentar invadir, roubar informações, tá? Ou ficar apenas ali atrapalhando suas conexões. Essa parte, ela é security. Então, security tem um grande detalhe. Ela envolve um atacante. Tá? Então, security tem alguém que está tentando fazer algo malicioso. Seja parar uma empresa, seja roubar informação, seja de qualquer forma a gente causar um prejuízo para essa empresa ou funcionamento dela. E já safety não envolve isso. Envolve apenas o bom funcionamento de todo o sistema, envolvendo pessoas e até mesmo com dispositivos eletrônicos. Bom, então, security obrigatoriamente vai explorar uma vulnerabilidade de uma empresa, seja ela de criptografia, seja ela de restrição de acesso, tá? Para envolver algum ganho. Agora, essa imagem aqui eu acho muito interessante a gente conversar sobre e talvez falar do porquê que ela não é mais adequada hoje em dia. Isso aqui a gente encontra no LinkedIn, tá? Tem até o link aqui para vocês verificarem. Ele fala do seguinte, ele dá a ideia de que, nesse post, dizendo que assim, security é o que está vindo de fora da nossa empresa para causar um ataque. Safety é o interno, o operacional, correto? Como que a gente vai trabalhar aqui dentro. Agora, um grande detalhe que a gente tem que levar em consideração. Vamos parar para pensar nos ataques hoje em dia. As pessoas estão mais explorando o quesito de engenharia social, correto? Tá difícil da gente simplesmente invadir um sistema, vamos dizer, invadir até mesmo o sistema da Malve. O mais fácil que as pessoas conseguiriam fazer isso, talvez seria implantar alguém aqui dentro para criar um backdoor para conseguir fazer a invasão. Seria até mais eficiente para conseguir lançar um ataque. Mas aí a gente para pensar. Isso foi security. Ele estava externo ou interno? Então, nas primeiras definições que a gente tinha, security era realmente alguém de fora. Hoje os ataques eles mudaram muito. E envolvem não somente pessoas, envolve também dispositivos eletrônicos, principalmente dispositivos como IoT. Tá? São dispositivos assim excelentes para a gente usar no nosso dia a dia, mas porém eles têm um grande detalhe e uma grande fraqueza, que eu diria. Eles não têm um sistema operacional com firewall e nem antivírus. Então, se você não cuidar com a lógica de programação que você coloca nesse device, você pode acabar criando algum backdoor que possa ser explorado. Até porque, quando a gente está numa empresa, você tem um dispositivo, ok, IoT, e você dá privilégios para esse dispositivo de acesso à rede, correto? Você vai ficar sempre verificando se esse device está de fato fazendo sempre a mesma coisa? Tem formas de você fazer isso usando alguns algoritmos, usando machine learning, usando várias coisas para você identificar padrões. Mas o ponto em questão torna-se oneroso fazer isso. Então a gente tem que trabalhar nos quesitos aqui, de como que a gente garante que esse cara vai estar operando corretamente em safety, tá? E que não prejudique a security, de alguma forma. Bom, vamos lá. Agora vamos explicar um pouquinho mais sobre o que é essa análise safety. Tá? Temos aqui, ela serve para trabalho, produção, ambiente, segurança ambiental, sistemas e infraestruturas, entre outros. Safety, ela é muito difundida no mercado exterior e principalmente em grandes empresas. Tudo você tem que garantir que está operando corretamente, ok? Aqui no Brasil eu estou vendo que agora algumas empresas elas estão investindo nisso. Já vou citar os nomes de algumas delas. Foco dessa palestra aqui, então, vai ser em segurança em tecnologia, tá? A gente vai restringir um pouco para a gente conseguir falar tudo que a gente tem para falar sobre safety e botar esse conceito na cabeça de vocês. Muitas vezes, ele pode se referir à segurança física, tá? Proteção de pessoas, mas algumas análises que estão lançando hoje, como eu vou apresentar para vocês a análise STPA, ela considera tanto componentes eletrônicos quanto pessoas no nosso sistema. Então, como que então a gente vai garantir, essa fica a pergunta talvez, né? Como que a gente garante que tudo que a gente tem de sistema dentro da empresa está funcionando corretamente? Essa é a grande pergunta. Como é que você sabe que tudo está interligado, tudo vai funcionar perfeitamente e não vai dar algum problema, por exemplo, um dispositivo vai acabar utilizando mais coisas, mais recurso de rede, ou não vai conseguir se adequar aos protocolos de segurança que a gente tem. Como que a gente garante isso? E eu falo segurança no quesito de safety e security agora. Bom,
O STPA, que é o System Theoretic Process Analysis, desenvolvido no MIT pela Nancy Levinson, ok? Ela é uma análise que é muito utilizada lá, inclusive utilizada pelo Exército dos Estados Unidos, ok? Teve até um trabalho que eles fizeram de como misturar o STPA com segurança. E esse trabalho foi, digamos assim, removido das publicações, de publicações científicas, no caso, né? E foi englobado pelo Exército dos Estados Unidos. Então, o que a gente encontra na internet são apenas, assim, alguns pontos que a gente vê desse trabalho e nada sobre ele em si. Então, isso aqui vale ressaltar, só para vocês terem ideia de quão importante é a parte de safety e security em conjunto, ok? O legal desse livro é que vocês podem acessar ele aqui e ele está disponível gratuito para todo mundo. Tem algum detalhe que ele vai estar em língua inglesa ou o chinês não vai ter em português ainda. E realmente a análise STPA de início ela é complexa. Então, a gente vai tentar explicar para vocês. A análise STPA, ela se baseia em 4 passos. Tá? Primeiro, a gente define o propósito da nossa análise, ou o que o nosso sistema vai estar analisando. Por exemplo, eu quero analisar como é que é a interação de vocês, de um funcionário com o maquinário da empresa. Aí você vai lá, coloca que você vai estar analisando o teu funcionário, vai ter um computador, vai ter uma máquina, vai ter um processo que vai estar sendo controlado, vai ter uma entrada e uma saída. E você cria aqui a sua control structure, ou estrutura de controle, que é para mostrar quem vai interagir com quem e de que forma que vai ser interagido. Tá? Vale ressaltar que quando a gente está definindo o propósito da análise, que é o primeiro passo, a gente também está verificando quais são os objetivos e quais são as possíveis perdas que a gente pode ter. Então, identificou isso, teu propósito, montou a tua estrutura de controle, aí você começa a analisar quais são as ações que as pessoas podem ter ou que uma máquina pode ter que pode gerar algum problema. E a partir daí você começa a restringir essas ações ou colocar, digamos assim, algum bloqueio para não ser feito. Por exemplo, vamos dizer que você não quer que as máquinas parem do nada, porque pode acabar que se uma máquina parar, a outra pode continuar e pode causar um congestionamento, pode voar produto para tudo quanto é lado, e enfim. Você coloca isso e cria uma regra ali de safety, ou como se fosse um requisito de sistema. Aí quem está trabalhando no sistema vai dar um jeito de garantir que isso sempre seja respeitado. A grande sacada é que se a gente conseguir fazer as máquinas funcionarem de forma perfeita e colocar isso diretamente no hardware delas, a gente limita também alguém tentar lançar um ataque de security para fazer esse processo que a gente está tentando evitar agora. Porque já vai ter um bloqueio de hardware. Já vai ter um nível mais baixo que o cara não vai conseguir alterar. Então, descobriu as ações inseguras, a gente passa o quê? A identificar o que pode ter gerado aquilo ali. Foi emitiação em horário inadequado? Foi falta de feedback? Foi um feedback errôneo que ele recebeu de outro controlador ou de outra pessoa? E a gente começa a modelar as situações que a gente pode ter. Tá? Ela é uma análise que vai tomar um tempo, não vou mentir para vocês, tá? A gente vai ter um tempinho, a gente tem que reduzir o escopo do que está sendo analisado e entender como é que ela vai funcionar. Bom, ela é muito adequada para sistemas complexos. Diga-se sistemas complexos, sistemas que tenham pessoas e dispositivos eletrônicos, tá? Seja qualquer dispositivo que a gente está utilizando. Porque o que ocorre? Se torna muito imprevisível, às vezes, como que uma pessoa vai agir sobre um determinado dispositivo. Por exemplo, notem um carro, por exemplo. O carro tem sistema de ABS, EBD. O que acontece se a pessoa pressiona o freio rápido demais? Sendo que ela nunca usa o freio rápido demais. O carro já entende que ela entrou numa situação de risco e se ela está pressionando mais rápido do que normalmente faz, é porque ela se assustou com alguma coisa e o EBD vai ajudar a botar mais pressão ainda no freio para segurar mais rápido o carro. Então, todo o sistema, ele está te analisando constantemente, correto? Aí, você tem que parar para pensar, como que funciona agora todas essas interações? Por que ele está nessa forma? E aí você cria as regras de negócio da sua empresa e as regras de segurança. A gente está aqui com um foco, tá? O STPA e análise safety é foco em segurança no sentido de como que vai estar funcionando o nosso sistema, ok? O sistema tem que estar funcionando sempre corretamente, independente dele estar sendo atacado ou não. Se ele está sendo atacado, a gente lança aquela fail-safe, ou aquele soft fail-safe.
para de funcionar uma determinada parte do sistema, mas mantém funcionando o resto do sistema. Por exemplo, está sendo atacado, corta a conexão com a internet, vai perder GPS, beleza, mas o carro continua funcionando, correto? Agora, um exemplo que eu gosto de falar muito. A Embraer é uma empresa aqui do Brasil que todos vocês conhecem, reconhecida mundialmente, e eu vejo cada vez mais ela nesse ramo da análise do STPA, ok? Desde os anos de 2019, 2018, ali eles já estão trabalhando nessas análises, tudo isso para criar aeronaves mais seguras para evitar acidentes. E vale ressaltar também, é interessante a gente botar alguns pontos, né? E a gente estava conversando aqui antes. Por que quando a gente tem um avião, vocês já pararam para pensar que tem como você controlar o avião, correto? De longe. Mas por que só manda uma informação de rádio para o piloto para ele fazer tal coisa? Tome tal ação. Por que o operador não está vendo assim que está entrando numa situação de risco e não faz uma alteração diretamente na aeronave? Poderia, não? Claro, a gente só poderia botar uma conexão com a internet ali na aeronave ou alguma outra conexão, seja ela via rádio, de qualquer forma, tá? Receber dados e enviar dados e no que recebe esses dados faz o processamento. Perfeito. Como que a gente garante que essa aeronave não vai sofrer um ataque, ou alguém não vai invadir a aeronave para mandar um comando para enviar ela para ir acertar em outro local, ou pousar em um local que não deveria ser pousado? E aqui a gente pode citar até alguns fatos históricos, como o ataque de 11 de setembro nas Torres Gêmeas, que teve que ter pessoas invadindo a aeronave para conseguir levar as aeronaves até a torre. Agora, imagine se a gente tivesse a possibilidade de deixar esse controle remoto. Qual que seria o risco que a gente já está colocando nas aeronaves para a gente estar trabalhando aqui no nosso dia a dia? Enfim, o risco é muito grande. E a gente sabe que todo dia está sendo lançados ataques novos, formas de ataques mais elaboradas. E a gente tem um pequeno grande detalhe. Muitas vezes uma aeronave funciona por muitos anos, correto? Todo o hardware dentro dela está de fato atualizado? Não. Mesmo uma aeronave nova não tem hardware atualizado, tá? Como assim? Os processadores que são utilizados nas aeronaves não são os processadores de última geração. São os processadores de gerações anteriores, porque eles já foram devidamente testados e eles estão garantindo que não vai ter falha no funcionamento do processador. Então, como é que a gente coloca algo que teoricamente está antigo com os novos protocolos de segurança que estão sendo lançados nesse momento e garante que tudo isso vai funcionar de forma adequada? Às vezes, a saída mais fácil que o pessoal chegou até hoje: não coloca esse sistema de conexão com a aeronave. O piloto que está lá dentro vai controlar a aeronave e só ele vai ter o poder dentro dela. E é assim que está funcionando até hoje. Então, uma das formas foi remover tudo, essa parte de conexão. Claro, tem um rádio, mas o rádio ele é um sistema isolado. Só manda e recebe áudio e não se conecta com nenhum outro sistema. Então, vai funcionar tranquilamente ali. E a gente mantém a aeronave segura aqui nos nossos dia a dia. Esse exemplo também eu gosto de mostrar. Isso aqui é um exemplo de uma estrutura de controle, feito por um artigo científico, tá, que utilizou análise STPA. Nesse trabalho, eles fizeram a seguinte análise: como que deve ser a interação de todo mundo que está na sociedade aqui, para a gente evitar a disseminação do Covid. Então, a análise STPA, ela é tão interessante que a gente pode aplicar desde sistemas de aeronave, até mesmo sistemas aqui dentro da Malve, até sistemas mais simples, ou até mesmo drones, ok? E pode aplicar também a casos da sociedade, para a gente conseguir entender como é que está funcionando tudo isso. Bom, agora vamos falar um pouquinho de security. Tá? Security, agora como vocês já viram, a gente está trabalhando de vulnerabilidades e ataques. Vale ressaltar que security a gente divide ela em cybersecurity e physical security. Por exemplo, physical security ou segurança física. Eu venho aqui nessa câmera e eu falo assim: não quero essa câmera filmando. Eu vou lá e picho a lente da câmera. Isso é um ataque físico. Tá? Agora, se essa câmera está conectada via Wi-Fi e eu lanço um ataque para parar a conexão de Wi-Fi dela,
e de um outro computador ou de um outro dispositivo. Isso é cibersegurança, ou um ataque cibernético. Tá? Aqui a gente vai trabalhar com ataque cibernético apenas quando eu estou falando da análise de security. E uma das análises que eu acho muito interessante mostrar para vocês é a análise Stride, tá? Criada pela Microsoft. A análise Stride consiste em você analisar um sistema, tá? Criar todo ele e analisar como que as interações que a gente tem nos dispositivos podem ter alguma falha de segurança. Ou principalmente, como o dispositivo em si pode ter uma falha de segurança, não só na comunicação. Então, a análise Stride, ela foi desenvolvida há um bom tempo atrás já, pela Microsoft, e ela é uma análise que ela já é muito bem conceituada no mercado hoje em dia. Okay? E ela continua ainda ativa hoje em dia, para a gente plotar todo o nosso sistema e mostrar como que é possível a gente sofrer ataques. E depois, a partir disso, gera contramedidas. A parte legal dessa ferramenta da Microsoft Threat Modeling Tools, ali, que é para a gente fazer a análise do Stride, é que ela mostra para a gente o seguinte: você configura a sua rede como ela está operando nesse momento, com os protocolos de segurança, com tudo que você tem. E ela vai te limitar aos possíveis ataques que você ainda pode ter ali e que você pode sofrer dentro da empresa. Então você começa a pensar em contramedidas de autenticação, criptografia, privilégios e por aí vai indo. A análise Stride ela se baseia em 6 categorias de ataques. Spoofing, que é você fingir que é outra pessoa. Tampering, que é você modificar os dados que estão na rede. Tá? Repudiation. Essa repudiation é um ataque que eu acho mais chatinho hoje em dia da gente identificar. Toda ação que vocês fazem, por exemplo, num banco, eu vou lá, faço uma transferência e depois eu confirmo que eu fiz de fato uma transferência, correto? E se você faz a transferência e depois você nega pelo dispositivo que você nunca fez aquela transferência? Quem está certo e quem está errado? Claro, aí você vai ter que implementar mais mecanismos para verificar o que ocorreu. Vai ter que ter logs, vai ter que ter criptografia, vai ter que ter chave de acesso, vai ter que ter token, vai ter que ter um monte de coisas para você fazer essa análise ali, identificar de onde que está vindo cada um dos ataques, ou principalmente cada uma das ações. Então, o repúdio é algo bem chatinho da gente conseguir lidar hoje em dia. Information Disclosure, basicamente, vazamento de informação. Por algum motivo você não colocou o nível de segurança que deveria ter, seja ela num servidor, ou seja no fluxo de dados, e alguém conseguiu pegar os dados. Tá? Information Disclosure difere de tampering, porque tampering tem manipulação dos dados. Information Disclosure considera apenas alguém roubou os dados e usou esses dados em algum outro local. Tá? Depois temos Denial of Service e Elevation of Privilege. Denial of Service, ataque de negação de serviço. Ou seja, consiste de alguma forma você tornar inoperante, seja um dispositivo, um servidor, ou qualquer coisa. Tem uma evolução do Denial of Service, que é o DDoS, Distributed Denial of Service, que é o ataque que foi utilizado pela Anonymous. Consiste em você ter devices espalhados ou dispositivos no mundo inteiro para a gente lançar um ataque de DOS. E Elevation of Privileges, elevação de privilégios. Basicamente, como é que você consegue acesso na empresa com um usuário convencional e pega acesso de usuários que têm, digamos assim, mais privilégios que vocês. Por exemplo, um administrador, para você fazer o que você quiser dentro dessa rede. A análise Stride, ela também é muito parecida com os passos da análise da STPA. Tá? Só que ela muda um pouquinho. Primeiramente, começa com DFD, Data Flow Diagram. A gente começa a categorizar os ativos que a gente tem na empresa, como processos, como data centers, como entidades externas e como fluxo de dados. Cada um desses pode sofrer determinados tipos de ataque. Tá? E a ferramenta vai filtrando para você. Então, você tem a tua topologia que você vai configurando e você vai sabendo o que você pode sofrer ali e que contramedidas você deveria tomar. Essa parte eu acho muito interessante. Identificar as threats e boundary trust. Tá? Primeiro, o conceito de boundary trust. A gente não pode ter segurança em tudo. Acabaria se tornando inviável, extremamente lento o sistema e muito custoso a nível de computação. Então, o que você faz? Se a gente está num computador aqui dentro da Malve,
a gente está entendendo que são computadores da Malve que a gente vai confiar que está neles, correto? Isso é uma definição de Boundary Trust. Claro, a gente não pode deixar tão simples assim, mas é só para vocês terem uma noção, tá? Então, a gente está dizendo que determinados computadores a gente vai acreditar que está ok com eles, porque eles já estão operando em outros protocolos. E tudo que não está dentro dessa Boundary Trust são potenciais ataques, que daí a gente usa para identificar qual deles pode gerar uma vulnerabilidade e planejamos uma forma de mitigar isso. Seja usando criptografia, autenticação, aí vai do que a gente pretende utilizar para parar cada ataque. Análise Stride. Ela é muito utilizada hoje, porque é simples da gente utilizar, é fácil a gente criar com a ferramenta e ela vai te ajudando a você a pensar em como que pode ser os ataques. Tanto o Stride quanto o STPA, eles têm uma grande característica que eu particularmente adoro. Chama-se prevenção. As análises não focam em você remediar um problema, e sim elas focam em como que você prevê problemas e evite que esses problemas aconteçam. Que é isso que a gente está pensando aqui dentro. Porque, claro, resolver um problema que já aconteceu, ok, é o mínimo que a gente pode fazer. Mas e qual foi o prejuízo que a gente teve aqui? Qual foi a perda financeira que a gente teve? E por fim, né, ela também é aplicável a diversos sistemas. Então, no meu trabalho, eu propus a gente fazer uma ligação da análise, no meu doutorado, né, uma ligação das análises STPA e Stride Business. Identificar como que ocorre problemas entre elas e como que ocorre essa intersecção entre elas. Aqui temos alguns exemplos só para vocês verem. Provavelmente você já deve ter visto esse site aqui, do Attack Map Sonic Wall. Mostra os ataques em tempo real no mundo. Se vocês começarem a ver, vocês vão ficar um pouco desesperados com a quantidade de ataques que tem, mas fiquem tranquilos. Ainda existe segurança, tá, no que a gente está usando hoje em dia, então não há problema até nesse momento. E esse outro site? Esse outro site eu acho muito interessante, tá? Que é o MitraTech. Consiste basicamente de um repositório de todos os possíveis ataques que existem até hoje e contramedidas que o pessoal tem utilizando. Isso aqui está sendo constantemente atualizado. Então, toda vez que vocês estão trabalhando no quesito de security, eu recomendo vocês a buscarem fontes que são, digamos assim, confiáveis. E uma dessas fontes é esse site. E vocês podem ver aqui embaixo. Ele tem diversas categorias. Tá? Aí vocês olham, pô, professor, mas daí o Stride só está falando de 6. E aqui tem todas essas. Então, significa que o Stride não analisa as outras? Analisa. A ideia é que você está categorizando cada uma das ameaças somente naquelas 6 tipos de ameaças que a gente tem no Stride. E não em centenas de ameaças que a gente pode ter. E daí, facilitando o processo de análise, tá? Mas é claro, eu recomendo sempre utilizar qualquer fonte de informação que vocês tenham na internet de forma segura para a gente conseguir entender esses ataques de security. E agora a gente vai falar um pouco sobre, tá, por que esse professor falou de safety, falou de security, mas e aí, como é que a gente entende? Por que a gente está falando de operação de trabalho aqui e a gente não está falando de cyberataque? Primeira coisa, para explicar a diferença e a intersecção de safety e security, tem um exemplo clássico, só para a gente entender. A gente está aqui numa empresa, vamos considerar a Malve, por exemplo, né? E você tem uma regra de safety, dizendo que assim, se ocorrer um incêndio aqui, todas as catracas e portas têm que estar abertas para as pessoas conseguirem sair, correto? E você tem também um protocolo de security. Ninguém entra e ninguém sai da empresa sem estar devidamente autenticado. Tá? Esse processo pode levar 1 ou 2 segundos para fazer a autenticação. Aí a gente vem para o cenário. Tudo isso vai estar sendo controlado por máquinas, ok? Não tem mais pessoas ali. E ocorre um incêndio na empresa no horário de pico de funcionamento. O que a máquina vai fazer? Vai deixar todo mundo preso dentro da empresa ou vai abrir as portas para correr um risco de alguém entrar aqui e tentar roubar algo? Óbvio que nessa opção é esperado que as portas estejam abertas porque são vidas humanas, são irreparáveis. Tá? Mas o ponto em questão é essa intersecção. A gente tem regras de security, de safety, que muitas vezes elas causam overlay, ou seja, uma pega o espaço da outra. E nesse momento é onde ocorrem os bugs de computadores e que alguém pode se explorar para pode explorar
essa vulnerabilidade para ter acesso na empresa. Então, isso tem que ser muito bem pensado. O exemplo mais atual 1. A empresa tem normas de segurança aqui, né? Para a gente evitar acidentes, autorização via senha e crachá e um descritivo dos processos. Tudo muito bem feitinho, tudo funcional. Também temos um protocolo de security. Assim, olha, quando der um problema, existe tal pessoa que pode te ajudar, porque essa pessoa tem níveis mais privilegiados aqui, e ela vai conseguir resolver teu problema. Aí temos a situação. Todos esses dados são colocados em algum site que acaba que toda a sociedade tem acesso amplo a eles. Como que fica a segurança na empresa? A gente manteve a safety na empresa, tá? A gente manteve todos os protocolos, tudo está funcionando tranquilamente. Mas aí a gente pegou e botou isso aqui em um local que não deveria ser colocado. Então, o security nosso aqui foi afetado nesse momento. Então, segundo caso. A empresa, vamos focar agora em security. A empresa tem uma segurança em security aqui, assim, excelente. E a gente não tem mais nenhum ataque. Tudo funciona muito bem. Ok? Assim mesmo, como ela tem bons protocolos de safety. Todo mundo sabe como trabalhar dentro da empresa, todo mundo respeita as regras, todo mundo faz os processos como deveriam ser. Aí vem a situação. Surge uma pandemia, como ocorreu do Covid-19. Todo mundo sai da empresa e vai trabalhar em casa. E a partir desse momento, uma das pessoas que está trabalhando em casa, ou foi numa cafeteria e acessou uma rede de uma forma que não deveria acessar, né? Ou pode ser que até mesmo dentro da casa dela, alguém já lançou um ataque e está lá fiscalizando o que ela está fazendo. Essa pessoa consegue acesso à empresa e para a empresa por um dia, vamos supor. Como é que fica o processo? Aqui a gente teve falha em ambos, em safety e em security. Tá? Por que ocorre? O processo foi mudado muito rápido, não foi feita essa análise para saber se a empresa de fato estaria com todos os protocolos e processos e com toda a devida segurança para a gente conseguir trabalhar. Então, é claro que aqui eu gosto de usar esse exemplo do Covid-19 porque foi exatamente uma situação que a gente vivenciou e vocês entenderam que a gente teve que mudar basicamente do dia para a noite. E, obviamente, deu problema nisso dali e não foi somente com vocês, foi com todo mundo. Mas, de alguma forma, todo mundo conseguiu trabalhar e fazer funcionar. Exemplo 3. A empresa tem um sistema de operação seguro, não ocorre nenhum ataque aqui na empresa, tá? Não, eu troquei os exemplos, né? Vamos agora falar desse exemplo, né? Ainda continuando no mesmo cenário. A empresa tem todo aqui um processo de funcionamento tranquilo, tanto de safety quanto security. Beleza? Só que agora a gente falou assim, vamos fazer uma integração diferente. A gente vai ter que adotar novos processos de security dentro da empresa para continuar funcionando. Foi colocado. Só que não foi atualizado o maquinário. Não foi atualizado os demais dispositivos. E os dispositivos têm uma restrição de funcionamento, tá? De tempo real. O que significa isso? O sistema sabe quanto tempo ele vai levar para fazer uma determinada ação e ele sabe que os outros sistemas também já vai estar produzindo e vai ter algo para você em determinado ponto. Se você sobrecarregar a rede com security, o sistema vai parar de funcionar. E aí? Esse tipo de problema só é resolvido fazendo uma análise da integração de quais protocolos você quer colocar aqui dentro e de quais métodos de security e, é claro, fazendo testes. Então, não é somente a gente sair implementando coisas sem garantir que aquilo não vai funcionar de forma adequada. Então, esses aqui são alguns exemplos que eu preparei para vocês de safety, tá? E security, para a gente entender como é que causa o overlay entre as duas delas. Então, o grande ponto em questão que a gente tem que entender. Todo processo que a gente tem na empresa, ele tem um desempenho. Ou seja, ele demanda uma quantidade de performance, seja de pessoas, seja de máquinas, para continuar funcionando. Quando a gente adiciona protocolo de security consome esse desempenho. Seja ele na forma de autenticação, criptografia e por aí vai indo. Então, a gente tem que, de alguma forma, analisar tudo que a gente precisa de safety e tudo que a gente precisa de security. E integrar essas duas análises para garantir que o processo vai estar funcionando corretamente. E é claro,
a gente tem que fazer análise de forma isolada, ou seja, primeiro analisa safety, e depois analisa security, e depois você integra os resultados. Eu gosto de sempre deixar security para o final, tá? Às vezes até já me perguntaram, poxa, você está deixando a análise de security para o final. Security não é tão importante assim que você deixa para o final? Eu considero security hoje uma das áreas mais importantes em qualquer empresa. E por isso mesmo que ela tem que ficar para o final. Porque a gente precisa ter uma visão de todo o processo da empresa e tudo que a gente vai precisar para a gente implementar os melhores protocolos de security. Então, por isso que eu sempre opto por deixar a security como a última análise, tá? Agora, vamos entender alguns outros conceitos de por que a gente tem que se preocupar de safety e security. Alguém já viu esse aparelho aqui? Isso é uma bomba de insulina eletrônica, tá? Então, consiste em você ter 3 partes nela. Esse branquinho aqui embaixo, ele é um sensor que você coloca no seu corpo e ele fica medindo a insulina. Esse aparelhinho do meio, ele é o que tem a insulina, que você coordena nele quanto que ele vai injetar, ele se conecta diretamente com esse carinha branco aqui, tá? Com o sensor branco, e ele fica lá o tempo inteiro corrigindo a quantidade de insulina que o corpo tem que ter. É muito interessante essa abordagem, tá? Porque isso dá mais liberdade para as pessoas. A pessoa pode sair, pode comer o que ela quiser, e depois a bombinha já vai fazer todo o processo para ela. A gente está automatizando o processo. A pessoa pode ter uma vida muito mais próxima do que seria uma vida normal de qualquer pessoa, sem ter que se preocupar com o que está ingerindo de alimentos. Aí a gente complica o negócio, né? A gente coloca um smartphone aqui. E aí? Vocês usariam essa bomba de insulina com o smartphone? Verdade. Parem para pensar no seguinte. A insulina ela tem que ser ministrada de forma correta. Tá? De forma correta é nem mais nem menos. É aquela quantidade. E se eu conseguir botar um vírus no smartphone, que a gente sabe que a gente tem vírus de smartphone hoje, e eu mando mais insulina do que deveria ser, ou menos insulina do que deveria, o que acontece com a pessoa? É muito provável, ela pode chegar numa situação que ela pode chegar muito próxima da morte ou até mesmo a morte. Então, assim, felizmente, tá? Você pode ficar tranquilo, que essa empresa aqui, nesse momento, pelo que ela está falando aqui, ela só usa o smartphone para receber dados. Ela não manda nenhum dado para a bomba de insulina. Então, teoricamente, se alguém lançar um vírus no teu smartphone, não vai ter como mandar essa informação falando assim, aumenta a insulina e diminui a insulina. Não. Somente visualização de dados. Então, como eu disse, às vezes restringir o que a gente tem de conexão é a forma mais eficiente da gente evitar um ataque. Mas ainda assim tem um pequeno detalhe. Esse cara aqui, ele também se conecta via Bluetooth nessa bomba. Ainda pode ter um possível ataque nele. E aqui a gente está falando então, como é que a gente trabalha safety e security? Safety, como que a gente garante que esse aparelhinho vai funcionar de forma correta? E security, como que a gente garante que ele não vai ser atacado para mandar mais coisas, ou menos, mais insulina ou menos insulina? Uma das formas que a gente pode trabalhar aqui é, se eu conseguir chegar perto o suficiente para clonar o sinal desse cara aqui, eu conseguiria mandar para a bomba de insulina uma informação errada. Ou seja, está precisando de muita insulina aqui. Aí a bombinha manda. Claro, felizmente com os protocolos de criptografia que a gente tem hoje em dia, o sistema é seguro ainda e esse ataque se torna muito difícil da gente conseguir realizar, tá? Sem falar que, por estar usando Bluetooth, ele deveria estar numa distância muito próxima do dispositivo. Então você consegue pelo menos ver, sair dali, ir para o médico, tem opções ainda. Tem o fail-safe, ou seja, a nossa falha segura aí. Mas a boa notícia é, felizmente eu não encontrei nenhuma notícia de como lançar esse ataque ainda nas pessoas, ou um histórico de alguém já ter feito esse tipo de ataque. Então a gente pode considerar esse sistema seguro ainda, tá? Agora, outro ponto em questão muito interessante. Nova York, tentando colocar táxis autônomos para funcionar. E esses táxis estão interligados, obviamente, e a gente vai ter que trabalhar em security com eles e tanto safety com eles. Uma das regras que a gente tem aqui que eles colocaram para o funcionamento é, não pode participar nenhuma empresa que não tenha dados aqui, que não tenha de fato feito análise
de safety e de security. E mesmo assim, depois que o táxi está rodando ali, nesse momento não é permitido o táxi rodar em vias que estão movimentadas ou principais que tem pessoas ali, sem ter um motorista de segurança do lado que vai pisar no pé, que vai botar o pé no freio ali, se encontrar algum problema. Aqui também é muito interessante. Essa notícia aqui fala que, basicamente, as grandes corporações estão mais preocupadas ainda com safety e security. E eles vão continuar os esforços para manter as aeronaves seguras. E agora eu gostaria também de apresentar para vocês aqui um exemplo bem interessante. Todo mundo sabe hoje, ou a maioria de vocês sabe, que um drone ele custa algo em torno de R$1.000, R$2.000 hoje em dia, correto? Comprei esse aqui por R$200. E agora vem a pergunta. Se eu quiser fazer um voo de demonstração para vocês aqui dentro, eu vou colocar o drone aqui no meio do cenário de vocês, e eu vou ligar ele. Vocês ficariam aqui na sala? Ou gostariam de participar desse exemplo? Pois é. Por que é tão barato assim? Componentes mais baratos? Mão de obra barata? Confia, né? Vai funcionar. Gente, eu não vou fazer isso não aqui dentro, porque eu deixo explicar uma coisa para vocês. Esse drone tem um defeito bem grande. Se você ligar ele em um ambiente que é muito fechado, como esse aqui, que ele não pode não conseguir sinal GPS, ele vai fazer o seguinte: os motores frontais, que são esses dois de cima, eles vão acionar de forma mais leve, tá, bem fraca, e os de trás, que são esses dois aqui, eles vão acionar com toda a potência, que vai causar com que o drone saia descontroladamente e acerte a primeira coisa que vem na frente dele. Então, vamos lá, vamos. Então, gente. Não, fica tranquilo. Até hoje ele acertou umas 3 paredes assim, que eu estava fazendo o teste com ele, mas não aconteceu nada demais, nenhum acidente com pessoas foi registrado, tá? Só riscou um pouquinho a parede dos locais onde eu estava. Felizmente. Então, gente, esse drone foi de fato feito, funcional, porém, quais foram as análises feitas nele de fato safety? E ele é um sistema radiocontrolado. Então, assim, eu duvido que tenha nem qualquer protocolo de security dentro dele também. Aí agora vem a questão. Por que esse aqui custa R$200 e o outro custa R$2.000? Muita tecnologia, né? Não tem garantia, não. Então, às vezes, a gente pegar pela opção barata é o que sai caro. Por que uma aeronave custa tão caro para ser produzida? São muitos testes. Por exemplo, toda aeronave ela é construída, ok? E depois de ela construída, ela é destruída, alguns componentes dela, principalmente as asas. Porque eles precisam saber quanto de força aquela asa vai aguentar. Então, ir pelo mais barato não é uma opção sábia hoje em dia não, tá? Pode ter, tem esse drone aqui, mas assim, gente, cuidado ao usar ele, tá? Cuidado, muito cuidado. Esse ponto aqui, eu acho interessante a gente ressaltar. Foi o ataque que aconteceu com o Hezbollah nesses últimos dias, onde pagers e walkie-talkies explodiram. Isso não tem nada a ver com safety e security nesse momento. O que aconteceu? Alguém comprou uma empresa, ou parte da empresa, foi lá, conseguiu criar uns pagers com 3 gramas de explosivo, ou seja, 3 gramas num pager a mais. Quem que vai notar a diferença? É um parafuso a mais quase, basicamente. E depois de um tempo, eles lançaram uma mensagem criptografada. Essa mensagem criptografada foi em broadcast para todos os pagers e os pagers explodiram. Então, assim, isso aqui foi algo que já foi pré-programado por alguém. Mas aí vem a pergunta para vocês. Se alguém tivesse se eu tivesse alguma empresa internacional de safety que tivesse falado assim, não, essa marca aqui de pager, está garantido, a gente fez análise e não foi encontrado problema. E aí, vocês comprariam? Teoricamente sim, né? Agora, todo mundo está receoso porque já aconteceu esse ataque. Agora, todo mundo vai estar pensando, não, agora eu não compraria. Né? Vale vocês pensarem sobre isso, tá? Às vezes é bom vocês investirem um pouquinho mais em algo que vocês tenham uma certificação safety.
e principalmente security, claro. Um outro exemplo que eu acho muito interessante de falar para vocês. Carros elétricos. Todo mundo sabe que a bateria de um carro elétrico pode explodir, correto? Então, as novas baterias passaram o novo teste de safety, elas não podem explodir mais. Então, tá tudo bem, correto? Não? Não, de certa forma tá. O quesito de segurança em explosão de bateria está. Mas tem um outro grande problema que foi feita uma análise. Guarda-reio. Sabe os guarda-reio que a gente tem hoje em dia? Eles são para a gente proteger de o carro sair da pista e acontecer qualquer coisa, correto? Carros elétricos têm muito mais peso com a bateria, e as baterias estão todas embaixo, faz com que o centro de gravidade dele fique muito baixo e ele tenha mais força que um outro carro. Em um estudo feito nos Estados Unidos, os guarda-reios dos Estados Unidos não conseguiriam segurar carro elétrico em caso de colisão. E aí? Então, isso entra muito nessa questão. Safety, security, a gente fazer sempre análise contínua. Saber o que a gente pode e o que a gente não pode ter. Bom, para a gente não... Para ter uma ideia aqui, eu coloquei algumas dicas assim, de o que a gente trabalha de safety e security nos locais e que é interessante a gente sempre ter em mente. Primeiramente, pensar em quem vai utilizar o ambiente. Tá? Não utilizem apenas o ambiente só para vocês. Pensem em todo mundo que vai estar ali e como que você pode fazer o ambiente mais seguro para todo mundo. Isso de safety. Mas aí a gente tem aquela velha ideia de engenharia social. Às vezes você está ajudando a pessoa e a pessoa está explorando você para conseguir informação, correto? Então, aqui a gente já tem um problema de security. Proatividade é legal a gente ter, tá? Mas confirma se a pessoa de fato que está ali pode receber aquela informação que você está passando. Vale até o que foi comentado nas palestras de ontem. Às vezes a gente está aqui, está querendo passar informação, mas segurança não quer demais. Tá? Verifica. Posso mesmo passar essa informação para você? Ou o que tu está fazendo tá seguindo na linha do que tu faz ou está fora da linha que tu faz? Se está fora, a gente já começa a desconfiar. Ok? Confiar e seguir protocolos da empresa. Protocolos da empresa estão ali por um motivo. Tá? Isso envolve tanto safety quanto security. E aqui entra duas coisas que eu acho muito interessante. Evitar a pressa e ser monotarefa. A maior parte dos ataques hoje em dia foca em você falar assim, olha, tá aqui, tá dando problema. Se você não resolver, o problema é teu, você vai perder dinheiro, vai dar isso, vai aquilo, e aí, vamos lá, vamos fazer? Então tá bom, te avisei. Não é assim? A pessoa te enche de mensagem e faz você tomar uma decisão apressada. E quando você trabalha também na forma monotarefa, apenas uma tarefa por vez, você está mais focado naquela tarefa e você vai ver, não, o que você está me falando tem esse protocolo aqui. Eu não posso simplesmente tomar essa decisão agora aqui e é melhor eu entrar em contato com o gerente do meu banco ou fazer qualquer outra coisa ali. Separar vida social da vida de trabalho, ok? Não... Sendo bem sincero, gente, jamais, em hipótese alguma, tentem acessar redes sociais ou qualquer coisa social, ou até mesmo conectar pendrives seus num computador da empresa. Gente, tem muita coisa assim que, bom, eu, por exemplo, eu sou professor, eu conecto o meu pendrive às vezes nos computadores dos alunos. E aí, imagine se eu chegasse aqui com um pendrive hoje e falasse, vamos colocar minha apresentação aqui. E aí? Todo mundo ia ficar feliz? Não, né? Provavelmente não tem nada, porque eu tenho sempre antivírus, também trabalho tudo com segurança e também utilizo o Linux para verificar os arquivos que tem no meu pendrive periodicamente. Mas mesmo assim, vocês teriam que dizer, não, você usa esse pendrive aqui para tal finalidade e pode colocar a empresa em risco aqui. Eu sei que você está tomando protocolo de segurança, mas a empresa também tem protocolo de segurança que a gente deve seguir as regras aqui. E não vai pegar o seu pendrive, não. Tá? Análises periódicas, isso deve ser programado. Tá? Sempre. A gente não pode simplesmente falar, não, a gente fez uma análise e tá ok. Não, sempre vai ter que ficar pensando. Sempre vai ter que estar investindo em capacitação. Mas a capacitação que eu falo aqui não é você sempre repetir o mesmo protocolo. E se você falar o que mudou do que a gente tem agora, do ano passado para esse ano, por exemplo. Isso é capacitação, que a gente vai conseguindo trabalhar e consegue um público muito maior, não consegue, tipo, as pessoas estando lá, às vezes dormindo, assim, vendo, putz, de novo, cara, essa capacitação aqui, não aguento mais, cara. Vai dizer que não é assim. Às vezes ocorre, tá? Disseminar
a cultura da comunicação, ok? Muitas vezes as pessoas ficam com medo de falar, aconteceu tal coisa, o que ocorre? Eu vou ser repreendido, posso perder meu emprego. E nesse momento, a empresa está lá, está sofrendo ataque e não sabe de onde está vindo ou exatamente o que está gerando o ataque. Então, ter essa cultura de comunicação e você facilitar as pessoas a falarem para você que deu um problema, é o que é o esperado aqui em qualquer lugar, tá? Priorizar sempre segurança nos processos industriais, tá? E operações diárias. E essa parte aqui do Boundary Trust. Defina o seu Boundary Trust, mesmo aqui na empresa, tá? Você está num determinado setor, você sabe que tipo de informação você pode compartilhar com esse setor. Você vai para outro setor, você já não pode compartilhar essa mesma informação. Tem que ser outra. Isso é Boundary Trust, que a gente fala que a gente pode implementar no dia a dia. Colocar o nível que a gente tem de segurança e aplicar e acreditar naquelas pessoas para aquelas informações específicas. Precisa de mais? Não. A gente vai passar por um processo e verificar se você pode ou não fazer isso. Uso de IAs também, né? Aqui entra um grande detalhe. Eu não recomendaria o uso de IA em qualquer empresa. Tá? É muito claro hoje em dia que, assim, uma IA hoje em dia está valendo o quê? R$100 mensais? O plano básico? Por aí, né? É algo assim que a gente está falando considerável. Se a gente parar para pensar no stream de vídeo, deve estar o quê? Uns R$20, R$30? Correto? Então, basicamente, um stream é 1/4 do valor de uma IA hoje. Por quê? E a gente tem IAs de graças. Obviamente, vocês vão bater nessa tecla que a maioria das pessoas às vezes esquece. Quando não tem um preço no produto, você é o produto. Tá? Então, assim, se você não cuidar o que está fazendo ali, as informações que você está colocando, vai vazar a informação. Então, tudo que é dado sensível de uma empresa, não coloque em qualquer IA. Existem empresas hoje que elas já estão investindo em ter sua própria IA. Aí, beleza. Se a empresa está desenvolvendo a sua IA, ela vai estar com os protocolos de segurança e vai estar ok ali. Aí você pode utilizar isso aí tranquilamente. Tá? Tranquilamente, entre aspas, ainda que a gente está no meio de pesquisa ainda de IA, tá? Todo o resto, não recomendo. Tá? Seja para vocês fazerem assim, pegarem qualquer dado da empresa e processar ou não. Às vezes tirar algumas dúvidas, tá ok. Tá? Mas aí fica a pergunta para vocês. Já baixaram o ChatGPT para smartphone, por exemplo? Ou o Gemini para o smartphone? O Gemini é da Google. Mas já mandaram ele fazer qualquer operação? Tipo, ligue para tal pessoa, ou sei lá, ou crie um evento no calendário. Por que está bloqueado ainda a IA? Para fazer essas coisas. Teoricamente é uma situação simples, correto? Então, vale ressaltar hoje em dia que, embora a IA esteja fazendo muita coisa, existem muitas notícias de que a IA está alterando o próprio código dela para burlar o que o programador tinha feito para ela fazer no início. Então, assim, até ter, de fato, um protocolo de segurança garantindo que a IA não vai fazer isso, provavelmente essas funções vão continuar bloqueadas por um tempo. Então, pensem nisso quando vocês forem instalar uma IA no smartphone de vocês, tá? Por último, sempre, gente, inovar. Sempre. Tudo que vocês param no tempo está suscetível ao ataque, ok? E tanto seja de processos, seja de máquina, seja de sistema operacional, sempre mantenham-se atualizados. Tá? Essa é a melhor regra que a gente pode ter. Skynet, boa. Por fim, gente, para finalizar, para não se estender mais tanto, né? A ideia de safety é a gente trabalhar, então, sem ter nenhum risco de acidente. Isso é safety. Security é a gente evitar ataques. E hoje em dia, tudo está muito interconectado. Se a gente pegar exemplos de empresas, pode pegar exemplo de smart cities, tá? Controlando toda uma cidade, tudo eletronicamente, ou até mesmo sistema de entrega por drones. Um drone faz uma entrega para você que já está esse sistema aqui ativo no país. Tudo isso envolve tanto safety quanto security. A gente tem que começar a parar para pensar neles e evitar que a gente ocorra algum problema, tá? Análises independentes. Se a gente fizer só uma análise independente de cada um deles, a gente tem um resultado próximo do ótimo. Mas em algum momento a gente vai ter que ligar essas análises e ver o resultado de cada uma delas e fazer essa comparação para a gente dizer, não, tá tudo ok, não tá tudo ok. Aí só depois de fizer isso a gente vai ter o resultado excelente. Por fim, lembre-se, sempre é necessário constante atualização, obrigatoriamente. Sempre tem que estar ali atualizando. Não tem como você escapar disso.
Ah, mas é chato ter que ficar aprendendo protocolo novo todo dia, aprendendo coisa nova todo dia. Gente, infelizmente a sociedade não para, tá? E é claro, essa parte de a gente juntar as análises, muitas vezes não tem uma fórmula mágica, não. É um trabalho, assim, árduo que a gente vai ter que ficar comparando tudo que a gente teve ali. Tá? Eu tenho algumas propostas aí de trabalho que estão sendo publicadas no momento para a gente interligar análise de business, safety e security. Se der tudo certo, logo mais, isso vai estar livre para todo mundo e vai estar ao público também, tá? Mas, assim, até o momento, não existe nenhuma proposta de integração de fato que está abraçado pela sociedade, seja ela acadêmica, seja ela empresarial, tá? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. E agora, deixa um tempo aí para fazerem perguntas. Pessoal, perguntas? Além do Alex? Bom, doutor Andrei, fantástica. Muito obrigado por compartilhar conosco aqui nessa semana que a gente está fazendo especial aqui de segurança e conteúdo. Faz a gente criar várias interrogações no nosso cérebro. Muito bom. Qual o melhor caminho, apesar de a gente estar no século XXI, a gente sabe, né, que a grande maioria das empresas ou das próprias pessoas, né, ainda está no século passado. Né? Então, a gente tem muita tecnologia, tem, por exemplo, as IAs agora que estão revolucionando, né, a mente humana para coisas possíveis, mas quando a gente leva para o mundo corporativo, as empresas ainda estão, né, atrasadas, principalmente no Brasil, né, ou países do terceiro mundo. Né? Na sua opinião, doutor Andrei, qual a melhor forma de uma empresa levar ou aplicar de uma maneira viável isso do safety security e por onde começar? Certo, uma excelente pergunta, tá? Como que a gente aplica? Normalmente, eu diria para você parar para pensar no processo principal da sua empresa nesse momento e você tentar trabalhar com um time de pessoas para a gente começar a fazer essa análise, tá? Não todo mundo, mas dedica uma parte assim dessas pessoas para analisar aquele processo em si. Foca primeiramente na função principal, tá? E depois você vai expandindo para o resto, porque obviamente isso vai consumir tempo numa empresa. Mas antes disso, para ver que existem também análises como HACCP, FIMEA, existem, e o STPA é uma delas apenas. Então talvez seja conveniente você dar uma olhada antes e verificar qual dessas análises você vai querer. Eu já li todas elas, e eu acho que o STPA ainda hoje é a mais completa de todas. Então essa é a minha opinião pessoal, tá? Mas daí, então, começa com o passo, verifica qual análise você vai querer, ou melhor, verifica o que você vai analisar primeiro. E daí você verifica qual análise vai se adequar melhor àquele padrão ali. E talvez até como ponto de incentivo para a empresa fazer, eu recomendaria fazer o seguinte, olhar os protocolos internacionais. Por exemplo, se você quisesse colocar a Malve na Europa, qual que é o protocolo de safety lá? Aí, a partir disso, você consegue verificar e você consegue saber qual que é as análises que você tem que tomar ali. Mas, no geral mesmo, foca na funcionalidade principal, dedica um time da tua empresa para trabalhar naquele período ali, fazer essa análise, e daí você começa a analisar os resultados. Os resultados estão identificando gaps para vocês, estão identificando potenciais problemas, então significa que a análise está indo bem. Se não encontrou nada, beleza, significa que você tem documentação, então, para você comprovar que, de fato, a empresa ela está apta para trabalhar em determinados cenários. Então, a minha dica é por aí, então. Vai pequenos passos e você vai conseguindo fazer toda essa análise. E eu acho que você vai levar pelo menos um mês aí para fazer ela, tá? Show de bola. Mais perguntas, pessoal? Pessoal do Meet, do YouTube? É mais para complementar um pouco o que o Alex falou, né? Essa questão. Será que isso se apoia também um pouco na governança, nas políticas, em treinamentos? Se isso adiantaria ou é algo muito mais técnico também dentro do próprio setor, assim? No quesito governança, você fala, tipo, de controlar as pessoas na empresa ou de ter políticas de empresa? Isso. Para você fazer um protocolo safety
mas de uma forma perfeito. mais abrangente e por meio de políticas, treinamentos. Perfeito. Você pode usar para ambos, tanto para a parte técnica quanto para a governança. Um exemplo, você pode fazer essa aplicação da análise safety aqui para a tua empresa e gerar uma regra, um conjunto de regras e protocolos que as pessoas deveriam ter aqui. Aí seria no quesito governança. Agora, se você pegar toda essa papelada que você gerou ali e criar uma documentação elaborada, aí você transforma ela no quesito mais técnico e você pode usar ela para validar com outros órgãos do exterior, ou até mesmo com órgãos até do Brasil mesmo, tá? Mas você pode usar para os dois casos. Só depende do nível que você vai expandir a tua análise ali, tá? Legal, obrigada. Parabéns pela palestra, foi ótimo. Obrigado. Senhor Vitor. Oi, professor. Se bem que o Alex já... Opa, perdão? Então, o Alex já fez boa parte da pergunta que eu gostaria, mas é justamente, eu acho que nesse limiar, né, do safety e do security, né? A gente está falando de sistemas críticos, né, sistemas complexos. É claro que dependendo do negócio, né, do business, uma coisa vai ser mais importante do que outra, né? A gente está falando de aviação, a gente tem que colocar o safety em primeiro lugar. A probabilidade de você chegar no seu destino saudável, né? E é claro que a gente está falando de vidas humanas, a gente está falando de natureza, a gente também está falando de perdas financeiras muito grandes, né? E eu vi que o professor considerou esses dois mundos, né? Se você olhar na literatura, é difícil olhar pesquisadores que veem os dois mundos, né? Tem uma grande defesa pelo safety, uma grande defesa pelo security, né? Eu imagino que você fazer a equação de um deve atrapalhar essas variáveis no outro, e se fizer a equação no outro vai atrapalhar no security, vai atrapalhar no safety. Mas na indústria de uma maneira geral, poxa, são sistemas diferentes, às vezes são sistemas operacionais diferentes, que a gente está falando em tempo real, né? Você não vai colocar o Java para rodar lá no teu sistema em safety, né? Você não vai colocar o Java no teu avião, né? Então, são sistemas operacionais diferentes, linguagens diferentes, arquitetura diferentes, modos de verificação de falhas diferentes, né? Você falou do FIMEA, né? Outras formas de identificar falha. Nas tuas andanças pelas indústrias, a gente tem esse perfil desses dois mundos. Como que a gente encontra? Como que o Grupo Malve pode... que tipo de conselho você daria para a gente? Como eu disse, né? Acho que o Alexander fez boa parte da pergunta, né? Mas a gente escolhe os processos financeiros. Se a gente tiver a indústria 4.0 aqui, né? A gente escolhe as maiores perdas financeiras. A gente pode avançar, maximizar um em detrimento de outro. Como que tu vê isso, professor? Essa daí já é uma parte um pouquinho mais complexa na resposta, mas vamos lá. Como que a gente vai analisar? Primeiramente, foca no carro-chefe, tá? Vai ter alguma parte desses processos que você vai ver assim, olha, a gente vai estar colocando a indústria 4.0 aqui dentro. Mas assim, a indústria 4.0 a gente pode botar, sei lá, para fazer, por exemplo, botar um carrinho para fazer entrega de documentos aqui dentro assinados, correto? Ou qualquer outra coisa. Ou a gente pode botar todo o esquema de produção da empresa também na indústria 4.0. Ao meu ponto de vista, o esquema de produção da empresa na indústria 4.0 é o cara mais crítico no momento. Porque é basicamente onde vocês vão estar ganhando a maior parte da sua receita ali, correto? E é onde, se você parar, basicamente toda empresa para. Então, assim, você tem que ter essa análise. E essa análise, assim, que você vai fazer é, de fato, uma análise mais com os stakeholders. Ou seja, quem está aqui na empresa vai falar, não, olha, esse ponto aqui é mais crítico, então a gente tem que focar nele. Tá? Nas empresas do exterior, olha, todo mundo que eu vejo que está trabalhando, que está expandindo para o exterior, eles estão investindo na análise safety, seja da STPA, seja FIMEA, seja qualquer outro processo. E até mesmo tem as ISOs no país que também envolve safety. Então, de toda forma, a gente tem que ter um pouquinho de safety para garantir o processo aqui. Só que eu ainda vejo que no Brasil, essa cultura ainda está um pouco de lado ainda, tá? Quando a gente vai para o exterior, não. No exterior, cara, ou você tem ou você não opera aqui. Então, vale muito nesse ponto ali você conversar, só finalizando, né? Vale muito você conversar com os stakeholders aqui e definir qual vai ser o processo.
E, infelizmente, pode ser que você vai no achismo e pode errar, mas assim, é parte do processo isso. Não tem, assim, uma guideline, não tem uma forma de você chegar e falar, não, é A, é B, vai ser. Entendeu? A análise de negócios vai te dar essa resposta para você ali na maioria das vezes. Preconceito com Java, né? Mais alguém? Temos alguma aí no online? YouTube, no online? Grupo. Eu acho que alguém pediu aqui. Do Watson. Temos uma aqui. Como podemos aplicar? Acho que está no mudo. Como podemos aplicar as práticas de safety para a área industrial, pensando que somos uma empresa com 56 anos e muitas aplicações e sistemas legados? Perfeito. Você pode aplicar perfeitamente a análise safety. Por exemplo, tem muita coisa legada. Tem muita coisa legada. Mas às vezes o equipamento legado consiste em quê? Em você usar EPI, correto? Então, não é questão de você ter algo novo ou ter algo antigo. É você analisar como que faz a interação desses equipamentos e você falar, olha, infelizmente esse equipamento aqui não dá para a gente botar, sei lá, um iniciante, não dá para a gente esquecer o EPI aqui, e sempre quando estiver funcionando ele, tem que ter um botãozinho de emergência para tu ir lá e bater nesse botão e poder desligar. Então, na real, a análise safety é melhor para esses casos do que para outros casos, porque tu vai identificar muitos problemas ali dentro. E você vai criando os teus protocolos e você vai filtrando quem vai poder e como que vai poder fazer a interação. Então, essa fica a dica. Se você quiser usar em sistema legado, é até melhor, tá? Do que sistemas novos, assim, tu vai encontrar muita coisa. O problema é que você vai se desanimar às vezes com a quantidade de coisa que você vai encontrar, tá? Ocorre. Pois é. Fechou, Andrei. Muito obrigado por estar colaborando com a gente aí nessa Semana de Segurança. Eu acho que, só fazendo um complemento, né, é muito legal trazer essa dinamicidade, né, entre safety e security, porque para a gente ver o quão complexo pode ser desenhar uma arquitetura de segurança, porque não basta ter o melhor software, ou o software mais caro, ou implementar o que funciona numa empresa, aqui na nossa realidade, posso estar parando alguma operação, ou posso estar prejudicando alguma atividade dentro da empresa. Então, de novo, muito obrigado. Uma salva de palmas aí, pessoal. Obrigado, gente.